Você não vê, mas ela está lá. Por trás da comida via app, da carona, do banco online, das nossas redes sociais. A inteligência artificial pode ser muito útil, mas às vezes também é racista e machista. Os códigos são alimentados por nossas escolhas. Se somos racistas e machistas, contaminamos os algoritmos, mesmo que involuntariamente. E eles são um espelho da nossa sociedade desigual. São eles que ajudam a decidir, por exemplo, qual paciente terá prioridade no atendimento, quem merece uma vaga de emprego numa seleção automatizada de currículos, quem merece crédito no banco. E, em geral, são homens e brancos. A tecnologia, ela não é neutra. O algoritmo, quando ele é criado, ele é pensado, ele vai seguindo um padrão social. Principalmente nas redes sociais, a gente vê que a imagem do padrão estabelecido, do padrão branco, principalmente de homens, está ligado a posições de poder, e da população negra está sempre retratada através de algoritmos em posições de servidão, de subalternidade. A inteligência artificial foi criada lá na década de 50. Evoluiu tanto que chegamos num ponto em que ela faz coisas muito complexas e aprende sozinho. Sabe quando o Google Fotos identifica automaticamente fotos de comida ou agrupa várias imagens de cachorro ou do rosto dos seus amigos? É isso. O algoritmo lê várias fotos de comida, de animais e aprende a reconhecer o padrão em cada tipo de imagem. Siri, Alexa, Google Assistente usam toda essa capacidade para responder como se fossem pessoas reais. Alexa, de onde vêm os bebês? Alguns dizem que vem da cegonha, mas a verdade é que os bebês vêm da barriga das mães. Sem dúvida, a tecnologia facilita muito a nossa vida e pode fazer coisas bem legais. Mas algumas também são capazes de aprender comportamentos tóxicos. Essa discriminação aparece até nos filtros do Instagram ou no recurso de embelezamento da câmera do celular. Eles clareiam o rosto, afinam o nariz, diminuem a boca, dizendo que vão deixar a pessoa mais bonita. Oi? Pele escura e nariz grande são feios? O rosto precisa ser fino e magro, os olhos devem ser grandes? Quem é que determina o que é bonito? E aí a gente vê uma disseminação de alguns elementos muito ligados a essas categorias imagéticas de estética, que são muito largamente disseminadas, nos dias de hoje, do ideal estético de beleza, e que por vezes também acabam discriminando pessoas e disseminando estereótipos também, de beleza ou de feiura, de tecnologia que associam às vezes, a nossa imagem, a imagem da pessoa negra, como de pessoas esteticamente feias realmente. Muitas vezes, se uma mulher usa uma trança, por vezes ela passa uma imagem de sujeira para alguns, de um visual desleixado. Agora, algumas imagens mostram, ou mesmo redes ou mídias sociais, mostram pessoas brancas com o mesmo visual e que aí elas se tornam exóticas, estilosas, o visual é mais cool, mais legal. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio... A foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul e por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei no primeiro momento, assim, eu disse, não pode ser. E quando eu busquei, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto. E foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época, eu, obviamente, fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E automaticamente eu já fiz alguns tweets chamando, assim, a atenção do Google para como, isso podia estar acontecendo. E se tu olhares, as imagens daquelas mulheres eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo cacheado, tu não via outro tipo, e boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, ainda, vendo esse tipo de situação? E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está condicionando ou reforçando o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer.
Então cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Então, sim, a tecnologia é um dos meios pelo qual as desigualdades sociais, raciais e de gênero são atualizadas na estrutura da sociedade, porque eles atacam os direitos fundamentais das pessoas, como o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão e à livre circulação, entre outras coisas. Não é que todos os programadores ensinem que o algoritmo deve excluir pessoas por cor, raça, religião ou local onde moram. Mas as tecnologias mostram cada vez mais que elas não são neutras. De meios digitais muito recentes, mas que envolvem um problema que é antigo, no sentido de que a sociedade brasileira, em seu contexto histórico, foi consolidada sobre as bases do racismo, do patriarcado e do classismo. Não podemos deixar isso de lado. E aí, nesse cenário, se nós formos pensar, as pessoas que estão em posições de decisão, muitas vezes não têm contato com essa realidade, né? As tecnologias, elas podem causar muito racismo e muito machismo quando são mal utilizadas. Quando elas são utilizadas de forma positiva, elas geram progresso, geram modernidade, geram negócios, geram relacionamentos, geram a diversidade. Tá? Então, a tecnologia, quando ela é bem aplicada, ela é muito boa. Mas quando ela não é muito aplicada, ela é um instrumento de destruição. A gente tem um baita dever de casa para fazer, que passa muito pela escuta ativa, né? E passa muito pela transformação educacional e tecnológica.